Então, irmãos queridos, abençoados, vamos à palavra de hoje, nessa manhã de paz, de alegria, manhã de fé e da abundante graça de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, e a leitura será feita do verso 10 a 17. Verso 10 a 17. Todos acharam? Tudo certinho? Podemos ler? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Falamos sobre isso. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Falamos sobre as ciladas. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Falamos isso a semana passada. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada. De quem é a espada? Não é minha, é do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos recapitular. Já falamos bastante sobre isso. A nossa luta não é contra sangue e carne. Então sempre quando você que está na graça de Deus ouvir qualquer coisa do diabo, você tem que puxar essas duas verdades. Colossenses 2, 14 e 15, que diz o quê? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando ele na cruz. Tudo que devíamos foi pago e desfeito e cravado na cruz. A segunda etapa, agora que não tem mais dívida, nós não devemos mais nada, tudo foi pago na cruz, e depois que ele quita a dívida, e despojando os principados e potestades. Quem são os principados e potestades? Diabo e seus demônios. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Qual era o público que poderia ver isso? Ninguém que estava ali na terra, ninguém que estava ali aos pés da cruz estava entendendo o que estava acontecendo, mas existia um público, alguém que estava vendo. Quem eram? Todos os demônios viram isso, todos os anjos do bem viram isso, um público celestial, de ser celestial, olharam e viram que o diabo e os demônios foram despojados publicamente. O mundo invisível assistiu todos os demônios serem despojados publicamente aos olhos de todos eles. E onde foi feito isso? Na cruz. Então nós não temos medo de demônio, de diabo, porque todos foram despojados. O que é despojar? É ser despido. Eles foram despidos de autoridade, de poder, de domínio, de tudo. Isso é válido para quem? Para o mundo? Não. Isso é uma carta escrita para a igreja. É válido para nós que somos igreja. Então eles foram despojados e Jesus triunfou deles aonde? Na cruz. Hebreus 2,14, os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também Jesus participou. Para quê? Para quê? Olha lá, para que por sua morte fizesse o que na morte? Destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Foi destruído ou não foi? Se eu for para o Velho Testamento, encontro isso? Não.
Lá eu vou ver o diabo indo na presença de Deus, olha meu servo Ló e Jó, não, meu servo Jó e tal. Ele ia até lá. Vê se depois da cruz ele vai até lá. E eu quero que você entenda. Então no Velho Testamento não tem esse ensino. Procure em Mateus, Marcos, Lucas e João se tem esse ensino que o diabo foi despojado e destruído na cruz. Também não tem. Mas depois da cruz, quando Cristo morre e pelo seu sangue estabelece uma nova aliança, então na nova aliança é revelado que o diabo já foi aniquilado. Para quem é isso? Para nós que somos igreja. Então, qualquer coisa do diabo eu tenho que pensar, já foi despojado, aniquilado e destruído. Acabou o problema. Tá bem? Tá isso? Então a nossa luta não é contra a carne e sangue, contra esses principados e potestades e tal e tal e tal. Você já decorou isso. Agora, onde é que se trava essa batalha? Aqui, ó. Por quê? Porque esses principados e potestades, qual é o campo de operação deles? Na mente. Lá em Gênesis 3, quando eles foram tentados, a mulher foi lá, o que o diabo falou para a mulher? Tentou tirar a palavra da mente da mulher. Deus não disse que você pode comer de todos os frutos? Não, de todos menos daquele, porque o dia que comer, vai morrer. Não, não é bem assim. A grande obra do diabo é distorcer a verdade ou encobrir a palavra. Encobrir a verdade. Não, não é bem assim, Deus está enganando vocês. Porque ele sabe que no dia que vocês comerem vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Deus está escondendo coisas de vocês. Aí a mulher foi dominada ali no pensamento dela, caiu no desejo de olhar para o fruto e comeu. Então, desde o começo, a ação dele é na mente das pessoas. Está bem claro isso? Então, é na mente. Como é que ele vai tratar da mente das pessoas? O alvo é sempre encobrir a verdade. Então, existem 1000 religiões. Se você for ver as pregações evangélicas, você vai ver 1000 coisas, uma confusão que quem não é maduro não sabe em que acreditar. Tudo para confundir, mas tem um ponto que você vai descobrir se ela é verdadeira ou não, que elas encobrem a cruz. A maior parte encobre a cruz. A bênção da igreja, a bênção do apóstolo, ele que é o poderoso, eles que têm um dom, é a agorada, é aquilo ali, é a grande campanha, é a minha igreja. Então a pessoa é fanática numa denominação, numa igreja, mas que esconde a obra da cruz. Então a obra do diabo é trabalhar na mente das pessoas. Então as pessoas pensam que demônio é só aquilo. A pessoa ficou endemoniada, o que você está fazendo? Eu vou acabar com a vida dele, né? Ai, é o demônio. Gente, nós estamos lidando, eu tenho que falar isso, nós estamos lidando com o diabo, que era um querubim da guarda. Ele conhece os céus, conhece Deus pessoalmente, ele é criação de Deus, ele conhece os lugares celestiais. A mente dele é uma mentalidade, ainda que caída, muito superior à mente dos homens. Vocês estão entendendo? Então a pessoa pensa que diabo é só alguém se contorcendo. Agora tem demônios que se alojam na cabeça das pessoas, em forma de pensamentos, de doutrinas, são alojados lá. Tem um monte de apóstolos da televisão que são endemoniados, e no culto deles se manifesta demônio. Por que o senhor afirma assim? Porque quando eles abrem a boca, eles exploram as pessoas, eles mentem, eles têm segunda intenção, eles estão atrás do dinheiro das pessoas, eles são maliciosos, eles têm uma vida camuflada de riqueza atrás, encoberta, estão tudo endemoniado. Eles não têm dó de quem é assalariado e de tomar o dízimo deles, não tem dó. Poucos estão se lixando para os pobres. Vocês estão entendendo ou não? Então tem demônios que não se manifestam, mas estão na mente, já fazem parte da personalidade, da malícia, da cabeça da pessoa. Você entende isso? Tem um monte de médicos endemoniados. Ah, pastor, você não vê lá o cara dar uma anestesia numa mulher e estupra a mulher lá escondido no hospital? Você já viu isso? Não apareceu? Você vê cada gente doida, é médico. Cada coisa de doido, não é? E a mente desses nossos políticos aqui do Brasil? Em quem você vai confiar? Vai confiar? Vai? Tudo possuído. Eu já vou entrar em política, eu não posso. Então esquece esses políticos. Vamos ficar só nos apóstolos nos dias de hoje, né? Então, está ali na mente. Então,
Tem muito diabo que está alojado na cabeça da pessoa em forma de pensamentos, de falsa doutrina. Entende? São coisas são seres com uma inteligência além do homem. Então é contra isso que nós estamos lutando. Nós, igrejas, já somos libertos, nós já entendemos isso. Nós já somos libertos dessa mentalidade satânica, já estamos livres. Mas essa é a atuação. Por que eu falo isso? Vamos para a palavra. Vamos lá. Vamos recapitular os mesmos versos, né? Efésios, nós estamos em Efésios. Vai lá para o capítulo 2. De novo, vamos falar a mesma coisa. Capítulo 2. Verso 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha lá. Nós andávamos nesses delitos e pecados, nos quais andaste em outro tempo, não andamos mais agora. Segundo o curso desse mundo, olha lá, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora, olha, isso já é depois da cruz. Paulo sabe que o diabo já foi derrotado na cruz, mas ele fala que ainda o príncipe da potestade do ar, que age no ar, na atmosfera, aí onde eles habitam, atua nos filhos da desobediência. Então o que Paulo está dizendo? Está dizendo que esse nosso mundo tem um curso. E quem administra o curso desse mundo? Administra porque Deus permite, faz parte do tempo do fim. Quem administra o curso desse mundo? O príncipe da potestade do ar. Quem ele é? Paulo fala, o espírito que atua, está atuando em quem? Na igreja? Não. Nos filhos da desobediência, naqueles que estão perdidos. Eles não têm poder para atuar numa igreja verdadeira, salva, porque conhece a verdade. Mas eles atuam nos filhos da desobediência. E onde que eles atuam? Na mente. Eles têm domínio sobre essa mentalidade deles. Essa mentalidade do mundo é uma mentalidade satânica. Eles se valem dessa natureza da carne caída, maligna, e trabalham. Pode ver que as pessoas vivem uma vida toda, segundo o curso desse mundo, ó, o príncipe da potestade do ar, é uma vida toda para satisfazer a tua carne, é uma vida toda para satisfazer os teus desejos, tua carne. Por trás de tudo isso está o príncipe da potestade do ar. Quem é que administra o curso do mundo? O príncipe da potestade do ar. Quem ele é? Quem ele é? O espírito que atua em quem? Nos filhos da desobediência. Aí Paulo fala, entre os quais no outro tempo, quando nós não conhecíamos, também nós éramos assim. E o que nós fazíamos? A vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza nós éramos filhos da ira, como são os demais. Nós não somos mais agora. Então a gente vivia fazendo a vontade da carne, e tudo que vinha na nossa cabeça, fazendo a vontade dos pensamentos. Quem administrava tudo isso? O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas você agora entendeu o evangelho, foi liberto do império das trevas, tua mente mudou, a tua cabeça é outra, ele não tem mais domínio. Você sabe quem ele é e o que aconteceu na cruz. Ele é que tem que ter medo de você. Por quê? Porque você tirou a máscara. Fizeram uma macumba para você, pode fazer até 2. Oralho com olho gordo para você, que besteira, coitada dessa pessoa, capaz de ficar com o olho torto para sempre. Vocês estão entendendo? Inveja vai te pegar. Olha o culto dessa gente, inveja, feitiçaria, macumba e o crente, tudo. Essas coisas não pegam no crente verdadeiro. Ele é um liberto do império das trevas. Ele não precisa de culto de libertação, unção com óleo, imposição de mãos, pastor gritando, sexta-feira santa, banho de descarrego, agorada. Isso é tudo a mentira do príncipe da potestade do ar. Ele não precisa de nada disso, ele já é um liberto. Ele só precisa conhecer o que é evangelho, o que aconteceu da cruz para frente. Está bem claro isso? Estamos indo? Então essa é a nossa luta, né? Nós estamos pregando o evangelho, eu estou aqui falando, mas você está junto comigo. Olha a nossa luta, nós estamos lutando intensamente contra uma mentalidade religiosa evangélica, com a Bíblia na mão, cega. Contra uma mentalidade evangélica agarrado nesses apóstolos da mentira, nessas igrejas desviadas da verdade, que não pregam a graça de Deus. Nós juntos, eu falo, eu apareço, mas você está por trás de mim. Você me ajuda, você é o apoio. A nossa luta na pregação é intensa contra esse mundão evangélico. A maior parte não gosta dessas coisas que a gente fala.
Não gosta, não adianta. A cabeça deles não entra isso que nós estamos falando. Por quê? Segundo o curso desse mundo, príncipe da potestade do ar. Estão presos naquela mentalidade ainda. Então o que Paulo fala? Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, volta um pouquinho, né? Vou ser mais rápido nisso aqui. Mas vou falar, dar essa introdução até acabar a armadura de Deus. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. O que Paulo fala? Olha, primeiro vamos ler desde o verso 1. Pelo que tendo este ministério, qual era o ministério do apóstolo Paulo? Pregar o evangelho da graça de Deus. Então Paulo está dizendo assim, segundo aos Coríntios 4, 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por que Paulo fala não desfalecer? Porque a oposição é grande contra o evangelho da graça de Deus. O mundo religioso é contra o evangelho da graça de Deus. Então, eles não entendem essa linguagem do evangelho da graça de Deus. Você, às vezes, fica meio solitário nesse mundão evangélico todo. Não fala a mesma linguagem que eles. Então, não desfalecemos. Está tudo ao contrário. Não desfalecemos. Não vou voltar para trás. Não vou desfalecer. Vou suportar o que tem que suportar. Aí ele diz assim: pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Então não tem como você ser um pregador do evangelho da graça de Deus e viver com astúcia, enganando as pessoas, cheio de astúcia, manipulando o povo, obrigando o povo a votar no seu candidato, trazendo a política para dentro da igreja, se corrompendo. Não dá para andar com astúcia. O que é astúcia? Vou falar a mesma coisa, você não precisa ouvir isso, mas a internet precisa. O pastor quer arrumar lá uns 5 milhões, tem lá um bom auditório, ele vai bolar uma coisa para tirar o dinheiro da turma. Então, uma coisa que se faz aí na praça, ele vai inventar uma tal de mesa ousar. Você já ouviu isso? Aí você vai pôr lá na tua casa para te trazer sorte, te trazer prosperidade. Uma coisa lá do Velho Testamento. E custa R$1.000 cada uma daquelas. Ele quer arrumar um dinheirão. Ele vai pôr isso na televisão, a tal de mesa ousar, R$1.000, vai te dar prosperidade, vai abrir as portas. E a pessoa que não conhece o evangelho vai acreditar. Oh, astúcia, qual a intenção do coração dele? Ele precisa daqueles milhões. Então ele arma uma coisinha para iludir a cabeça das pessoas e aponta não para Cristo. Isso aqui vai te trazer prosperidade. Isso aqui é ungido. Isso aqui é Deus que consagrou. E as pessoas que não conhecem o evangelho vão acreditar. Olha a astúcia, a malandragem. É que nem vendedor de carro, tem um monte de defeito no carro e fala: esse carro aqui é bom, é maravilhoso, olha aqui, então, mas ele sabe que foi feito, que está camuflado. Então ele age de astúcia, né, para vender, e daqui 2 meses, pum, quebrou tudo. E tem algum vendedor de carro aqui? Acho que não, né? Se tiver, olha lá, Deus falando com você, se arrependa, hein? Estou brincando, irmão, estou brincando. Não andando com astúcia e nem adulterando, não envolvendo a palavra de Deus com outras coisas. Olha, hoje você vai numa igreja evangélica, que nem nós estudamos em Colossenses, tem um pouquinho de macumba, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de feitiçaria, um pouquinho de Jesus, um pouquinho de espiritismo, né? Agorada, onde se usa água? No catolicismo e na macumba. Onde se usa sal grosso? Na macumba. Onde se usa rosa dourada, essas coisas? Vai lá na Praia Grande, no dia de Iemanjá, lá na praia, está tudo, aquilo fica um mundo de rosa branca, né? Então você vai ver que você vai num culto, eles trouxeram toda a prática da macumba e trouxeram a dentro da igreja e agora virou coisa santa, né? E fica invocando o demônio. Onde se invoca demônio? Na macumba, no espiritismo. Vocês estão entendendo? Você vai num culto, hoje tem um pouco de macumba, de catolicismo, de feitiçaria e um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa. Vai lá no templo de Salomão, né? Vocês estão entendendo? Edivaldo é meu ajudador, perdi o foco. O que eu estava falando mesmo? Astúcia. Ih, Edivaldo. Então não tem astúcia, não tem distorção da palavra. Ainda que você precise de alguma coisa, fale a verdade. É melhor ficar sem do que distorcer e dar um jeitinho brasileiro para alcançar aquilo.
Entende? Então aí Paulo fala, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Agora Paulo vai falar uma coisa surpreendente. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? Para os que se perdem, que está encoberto, lá, nos quais o Deus desse século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos, com qual finalidade? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então olha que coisa, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então mandou um zap para mim, pastor, esse Deus desse século não é o diabo, é Moisés. Mas leia o contexto todo, não tem nenhuma referência que ele está falando a respeito de Moisés, é o diabo mesmo. O que ele fez? Cegou o entendimento, a mente. Com qual finalidade? Para que a pessoa não brilhe diante dela a luz do evangelho da glória de Cristo, Cristo que é a imagem de Deus. O diabo não está preocupado quanto eu prego do Velho Testamento, quantas campanhas eu faço da lei, do Velho Testamento, quantas voltas eu dou na muralha de Jericó, quanto se fala da prosperidade de José, o fogo que caiu do céu, a história do Elias. Ele não está preocupado com os 7 mergulhos de Naamã. Por quê? Porque tudo isso não é evangelho, isso é história do povo judeu. Ele não está, ele até ri quando as pessoas começam a pregar isso e falar, você tem que fazer isso, e dar 7 voltas, é a campanha dos 7 mergulhos, ele dá risada, ele vai falar assim, né? Um monte de tonto aí com a Bíblia na mão e não sai da escravidão. Ele não se preocupa, por quê? Porque tudo isso é velha aliança, tudo isso acabou na cruz. Ele se preocupa quando o evangelho da graça de Deus, que expõe essas verdades, é revelado. Entende? Então tem um monte de prática. Olha, meus irmãos, olha, eu não assisto mais televisão, nada, assim, em termos evangélicos. Eu não ouço nenhuma rádio evangélica, não ouço mais música evangélica. Só canto o que a gente canta aqui, que fala sobre a graça de Deus. Eu estou liberto, porque tudo que você vê é uma misturada, é pregação do Velho Testamento. Ele usa a própria velha aliança para cegar a mente das pessoas. A própria Bíblia para cegar o entendimento, para que não brilhe a luz do evangelho da glória de Cristo. Então uma pessoa com a mente cega para o evangelho, ela não entende o evangelho. Já falei 5.000 vezes, 5.001. Fala dessa linguagem que a gente conversa aqui para um pentecostal. Fala para ele, você já foi liberto do império das trevas. Ele não vai entender. Meu irmão, nós somos salvos pela graça, não é por obras, não. Eu estou me esforçando para ser salvo. Você já foi liberto? Não, eu preciso do culto de libertação. Meu. Nossa, preciso sempre lá na sexta-feira e sai demônio disso. Imagina, já fomos libertos. Ele não entra na cabeça do incrédulo. O incrédulo muitas vezes está com a Bíblia na mão, não entra na cabeça dele. Por quê? Cegou o entendimento com a própria Bíblia. Por isso que eu afirmo sem medo de errar. As maiores falsas doutrinas vêm da lei, do Velho Testamento. É coisas que eles fizeram no judaísmo, que acabou na cruz, não é nova aliança. Eles ficam presos naquilo ali. Então cegou o entendimento. Isso é tão grave. Eu às vezes sou uma pessoa angustiada. Ah, pastor, o senhor está cheio de problemas. Não, eu tenho alguns, né? Mas não é angustiado por coisas pessoais, angustiado de ver as pessoas não entender o arroz com feijão do evangelho, não é? Você vê essa gente, desculpa, eu não estou discriminando a roupa deles, né? Essa gente de paletó em gravata, glória, aleluia, não entende nada do que foi feito na cruz, são religiosos cegos. Liga a televisão, bate ali, está aquele impostor, você sabe que o cara é um impostor, por trás da intenção do coração dele, você vê esse cara está atrás de grana, de riqueza, falando coisas ali, o pessoal aplaudindo, isso é angustiante.
Insuportável ver essas coisas. Cegou o entendimento dos incrédulos. Então, nem vou falar dos reveladores, mas chega. Com qual finalidade? Para que não brilhe diante deles a luz do evangelho da glória de Cristo. Agora vai para 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos lá. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo. Então vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4. Onde no capítulo 4, naquele tempo já Paulo fala isso para Timóteo, olha lá. Verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Agora Paulo vai dizer a insistência de se falar do evangelho, olha lá. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende. Aí esse corrigir e repreender não é ficar dando castigo para a pessoa, condenando ela, é falar a verdade corrige a mentira. Então ele diz, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade, tem que ser longo com as pessoas, muita paciência, né? Longanimidade e doutrina, firmado no evangelho. Naquele tempo Paulo já viu isso, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então Paulo já estava dizendo para Timóteo, pregue, insista, corrige, repreende, vai chegar um tempo, esse povo, eles não suportarão a sã doutrina, não vai suportar, eles querem pessoas que venham falar para eles coisas que vão acontecer na vida dele, que ele vai prosperar, ele vai ficar rico, os problemas vão ser resolvidos, segundo as suas próprias cobiças. Eles têm cobiças e eles querem que um pregador venha dizer que as cobiças deles, Deus vai fazer. Deus vai satisfazê-las, Deus vai fazer isso na vida deles, vai matar a cobiça, vai realizar as cobiças deles, né? Como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, vão se entregar para quê? Para as fábulas. O que é fábula? Já expliquei, você já pode me dar uma aula. De novo, o mesmo exemplo, já assistiu o filme de Super-Homem, né? Existe Super-Homem? Não. O Super-Homem é um homem de aço, indestrutível, vem um bandido com a metralhadora, põe 30 tiros aqui, bate, cai todas as balinhas lá. Aí ele voa, pega um edifício com uma mão só, o avião vem caindo, ele para o avião no peito, desce, não é? E vem os inimigos pegando fogo, ele é tão forte que dá um soco. Não é bonito isso? Não parece real quando você está assistindo? Mas não existe um homem de aço. Não existe o planeta Krypton, né? E nem a Kryptonita. Vocês estão entendendo? Não existe. Mas você vai assistindo aquilo parece real. Você vai se envolvendo, você começa até a torcer para ele vencer logo. Não começa? Mas não existe. Então o que é uma fábula? Fábulas são coisas que não existem, mas eles são postas na cabeça das pessoas que parece real, parece que voa mesmo. Parece que ele é de aço, parece que ele é um ser mesmo. Fábula é coisas que não existem. Mas os falsos mestres, esses segundo as cobiças, eles criam isso na cabeça das pessoas, elas falam, amém, glória a Deus, para elas passa a existir, elas estão crendo em coisas que não existem, e se entregaram para isso, não querem ouvir a sã doutrina, se recusam a dar ouvidos à verdade, evangelho da graça, esse negócio da cruz, dá esses envelopes aí, dá esses carnezinhos aí, vou me fazer assinatura de televisão, eu quero essa gente, estou seguindo a Jesus Cristo. Eles querem isso, e você fala, você está com 30 envelopes aí, não, eu quero mais um, que agora eu descobri que eu tenho um neto lá no Piauí, eu tenho que fazer uma campanha para ele, vou pegar envelope no nome dele, e dar todo o meu dinheiro aqui. Eles querem isso, as fábulas. E o Walter não corta isso.
Agora, para terminarmos, isso é só a introdução, né? E vamos lá, nós estamos na onde? 2 Timóteo, agora vamos lá para 1 Timóteo, volta aí, 1 Timóteo 4 também. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que têm cauterizado a sua própria consciência. Então Paulo fala, vão se apostatar da fé, obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. Como é que esses espíritos enganadores agem e esses ensinos de demônios vêm? Por homens que ensinam, que estão com a Bíblia na mão, que falam que são pastores, apóstolos e bispos, que tem lá dentro a consciência possuída, cauterizada. Então esses espíritos agem na mente dessa liderança, que mantém o povo no cativeiro, desviado da verdade. A mente deles está possuída. Entende isso ou não? Será que você vê que isso é muito sério? Sim ou não? É muito sério isso que eu estou te dizendo. É muito sério, mas ao mesmo tempo a maior parte está voando assim, não sabe o que a gente está falando. São homens que perderam a sensibilidade com a verdade. Eles estão voltados para a mentira, eles até acreditam que a mentira que eles falam já se tornou verdade. E eles que são os condutores da doutrina de demônios, espíritos enganadores e doutrinas, ensinos de demônios. São doutrinas extraídas da própria Bíblia, mas são a interpretação, a origem delas são demônios. Nossa luta não é contra carne e sangue, principados e potestades, os dominadores deste mundo. Isso é depois da cruz, mas ainda dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua em quem? Nos filhos da desobediência. Está atuando, essa mentalidade. Então nós estamos lutando contra uma mentalidade satânica, maligna, que ocupa a mente de uma boa parte das pessoas e criou uma mentalidade no meio evangélico satânica, que são os ensinos de demônios. E está na mente de uma boa parte daquilo que se fala que é povo de Deus. Concluímos isso? Agora volta lá. Ainda tenho aí uma meia horinha. Hoje eu vou segurar vocês bastante. Volta lá, Efésios capítulo 6. Efésios 6. A partir do 13 agora. Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, terdes vencido o quê? Tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, agora Paulo apresenta a armadura de Deus. Então, são 5 peças da armadura. Couraça da justiça, calçar os pés com a preparação, o evangelho da paz. O que é couraça da justiça? O que é calçar os pés no evangelho da paz? O que é escudo da fé? O que é capacete da salvação? O que é essa espada do Espírito? Paulo apresenta 5 partes da armadura, que é o evangelho. Nós vamos ver uma por uma de cada uma delas, tá? Então, o que é essa armadura? É um conhecimento do evangelho. Deixa eu falar isso com calma. Olhe para mim, não desvia a tua mente. O que é essa armadura? Não é uma coisa que eu visto. É um conhecimento que Deus põe dentro de mim e se torna uma armadura. Paulo estava preso em Roma, então ele olhava para um soldado. Estava lá o soldado com aquele capacete, que não é um capacete de motoqueiro, mas de ferro. Estava lá que nem um
colete à prova de bala, só que era uma couraça que preso aqui no corpo e nas costas para a flecha não entrar. Estava com aquele escudo redondo, né? Assiste aqueles filmes de Roma, né? E uma espada grande na mão, e o pé com uma proteção para os pés. Por quê? Porque ainda que o soldado fosse forte, se é ferido nos pés, não consegue andar, vai ser vencido. Então Paulo olha o soldado romano e vê o capacete, a espada, o escudo, a couraça, os pés protegidos. Então vem a inspiração, a armadura de Deus. Cada parte dessa é um item do Evangelho da Graça que, quando aprendido, mastigado, comido, digerido, anos após anos, cria dentro de você um conhecimento, e você está revestido da armadura de Deus, você não vai ser enganado mais por nada. Por nada. Então, cada parte dessa nós vamos trabalhar. Mas antes dele falar dessas 5 partes da armadura, ele diz aqui, ó: estáis, pois, firmes, verso 14, cingindo-vos com a verdade. Primeira coisa, ele fala assim, que nós temos que nos cingir com a verdade. O que é cingir? É cobrir-se. É como você pegar um manto, pôr sobre a sua cabeça e se enrolar todo nele e ficar ali dentro dele, coberto por um manto. Então, está chovendo e você abre um guarda-chuva grande, ele está ali na sua cabeça, e a água vem, bate, não te atinge, escorre toda aquela água do lado e você é protegido debaixo de um guarda-chuva. Então você vem de uma chuva lá na rua, entrou na tua casa, debaixo do teu telhado, fechou a porta, você está protegido, está coberto, né? Se cobriu dentro ali da tua casa, a chuva não pode te atingir mais. Então o que Paulo tem em mente? Cingindo-vos com a verdade. Então vamos trabalhar agora. Que verdade é essa que Paulo tem em mente? Então, cingir, o que é? Cobrir-se. Então vamos lá. João, né? João capítulo 14, olha aqui o leitinho, né? João 14, você já sabe de cor. Vamos ver a declaração que Jesus faz de si mesmo. 14. Vamos ler desde o 4, mas a tônica é o 6. João 14, 4. E vós sabeis o caminho. Jesus está dizendo que vai embora e ele sabe o caminho. Para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que Jesus declara? Eles estão dizendo: não sabemos para onde vai, como saber o caminho. Então Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Agora presta atenção: ninguém vem ao Pai, ninguém se achega a Deus se não for por Ele. Então a primeira coisa que tem que me cobrir é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa cobertura. Você vai encontrar um ensino, eu não sei a que nível está isso hoje, mas no passado, ali na década de 90, começo de 2000, você viu que um monte de igreja virou assim, igreja apostólica, não virou? Surgiram ali nos anos 90, final dos anos 80, um monte de... não existia apóstolo no Brasil. Aí importaram lá dos Estados Unidos apóstolo. Começou um monte aqui a ser apóstolo, essas igrejas aí, né? Então se criou a doutrina da cobertura espiritual. Precisava estar numa igreja apostólica, ou seja, que tivesse um apóstolo que fosse a cobertura de todo aquele povo. Ele é a cobertura da igreja. A palavra dele é uma palavra apostólica, só ele vai profetizar, e ele queria cobrir a vida de toda aquela gente que estivesse debaixo do domínio dele. Entende? Então, um homem com uma natureza carnal caída, maligna, com segunda intenção, como poderia ser cobertura espiritual da igreja? Qualquer coisa, você tem que ter uma cobertura. A cobertura era o apóstolo, um homem. Então essa é a falsa cobertura. Então quando você vê uma igreja evangélica apostólica, então o que está por trás da palavra apostólica? Tem um cara que manda nessa igreja, que é o dono
Ele que manda, a doutrina vem dele, o que ele fala acontece, e todo mundo tem que estar debaixo de cobertura de um homem, sujeito aos mesmos defeitos que eu. Então não existe cobertura humana, não existe, o homem não pode cobrir igreja. Apóstolo algum pode ser cobertura de igreja. A nossa cobertura espiritual, cingindo com a verdade, sendo coberto pela verdade, nós somos cobertos pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a nossa cobertura, é a nossa proteção. Nós estamos cingidos nele, ele é a verdade. Não existe nenhum meio de eu me chegar a Deus se não é por Jesus Cristo. E Deus não vem a mim se não for por Jesus Cristo. Por isso que a nossa fé não está em homem, não está em igreja, coisa orada, coisa ungida, campanha, porque o único mediador que faz a mediação entre Deus e os homens, quem é? É Jesus Cristo. Então a nossa fé não é em homens, a nossa fé não é em coisa ungida, não é em pastor, não é em bispo, não é em apóstolo, não é em nome de igreja. A verdadeira fé crê em Jesus Cristo e nada mais, nada mais. Ele é a nossa cobertura espiritual. Então, antes de Paulo falar da armadura, ele mostra quem é a nossa cobertura espiritual. Ele é a nossa cobertura espiritual. É Jesus Cristo. Então você está coberto, você tem uma cobertura. Pastor, eu vou sair da igreja e vou ficar sem cobertura. Vai, não sai não, hein? Mentira. A sua cobertura é Jesus, não é uma igreja. Não é um apóstolo, não é um pastor. Esse negócio de um apóstolo ou pastor ser sua cobertura é problema e é mentira. É doutrina de demônio, que vai fazer você ficar escravizado debaixo de uma liderança que vai te mandar, quer controlar a tua vida, quer ditar tudo que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, e que exige fidelidade a Ele, só a Ele. Isso é escravidão. Então, cingindo-vos com a verdade, o que é cingir? Se cobrir com a verdade. A verdade quem é? Jesus Cristo. Então aconteça o que acontecer, Jesus Cristo é a tua cobertura. Ele é a tua cobertura. Pastor, eu não sinto isso. Pastor, não é tão empolgante isso que o senhor está dizendo. Lá na igreja que eu vou, sai um gelo seco do altar. Aí depois aparece o apóstolo, meus filhos, e todo mundo bate palma, e a bateria faz... Isso é empolgante, pastor. Você está no maior engano que existe. Você está debaixo de uma mentalidade de doutrina de demônio. Entende isso? Isso parece fraco. Jesus é minha cobertura. Eu estou aqui R$100 no bolso. Não é R$100 não, sem nenhum. Como Jesus é minha cobertura, né? Eu estou tão apertado, acaba o dinheiro, eu fico 10 dias sem salário, 10 dias no aperto. Ele é a minha cobertura. Vocês estão entendendo? Ele é a tua cobertura. Então, qualquer coisa, qualquer adversidade, problema, enfermidade, seja lá o que for, Jesus é a minha cobertura. Pastor, ore por mim. Não precisa. O senhor tem mais fé? Não tem. Qualquer probleminha, ora muito por mim, irmão, ora por mim, vai, põe no grupo lá, ora por mim, vai para 100 orar ao mesmo tempo. Não está acreditando em nada. Jesus é a tua cobertura. Está com o problema difícil de enfrentar, Jesus. Olha a oração. O Senhor é a minha cobertura, eu vou em frente. Eu vou suportar. Se fecha, não fala do seu problema para ninguém. Não fique se lamentando, procurando misericórdia das pessoas. O problema é teu, não é dos outros. Se fecha com Deus, Ele é a tua cobertura, enfrenta. Você vai ver se Ele é a tua cobertura ou não. Você vai ver se Ele te guarda ou não guarda. O problema é que as pessoas estão com problema, ficam expondo para todo mundo, pedindo oração para todo mundo, e aquela lamentação lá que eu ouvi, ai coitadinha, eu vou orar por você, ai coitado, seu marido é ruim meu, eu vou orar por você, a irmã vem na reunião de oração, nós vamos pôr a mão sobre você, é isso que eu estou precisando. Não acredita que Jesus é a cobertura. Jesus é a tua cobertura, é a minha cobertura, é nossa cobertura. Então a armadura começa com uma cobertura. Qual é? Jesus. Que mais ele fala que é a verdade? Você está em João capítulo 17, olha lá. João 17, 17. Vamos ler desde o 14 também.
João 17:17. Vamos ler do 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não vos peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eu não sou do mundo, como também eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. Jesus é a palavra encarnada, é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra de Deus. Então a tua palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Agora, quando Jesus fala isso, ele não foi para a cruz, a nova aliança não está estabelecida, o Novo Testamento não está em vigor. Quando Jesus fala isso, nenhuma cartas de Paulo ia encontrar Jesus lá na frente, nada de revelação do Evangelho da graça de Deus tinha acontecido ainda, ele está debaixo de lei, a lei é válida até a cruz, mas ele está dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Agora vamos mais para frente, Efésios, vamos lá para Efésios de novo. Gálatas, Efésios, capítulo de número 1. Agora Paulo traz a palavra da verdade, a partir do verso 13, Efésios 1, 13. Abra aí a Bíblia, aqui você vai saber folhear essa Bíblia de ponta a ponta sempre, tem que trabalhar aí. Você está com o celular é mais fácil, né? Ou qualquer outra coisa, mas quem está com o papel na mão, vai para lá e vai para cá, e tem que memorizar, hein? Olha lá, verso 13, em quem também vós, Efésios 1, 13, depois que ouvistes a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A palavra é Jesus, a tua palavra é verdade, Jesus é o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, evangelho da vossa salvação, tendo nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que Paulo fala que é a palavra da verdade? Jesus disse em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Agora, o que Paulo, com revelação, com a mente aberta, entendeu o que acabou até a cruz, o que começou depois da cruz? Ele falou, evangelho. Cristo é a verdade, a tua palavra é a verdade, e a palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação. Então o que me dá cobertura é Cristo, é o conhecimento do evangelho. Eu estou cingido, coberto por esta verdade. Vamos em frente, para sermos mais rápidos. Vamos lá. Agora vamos encontrar aqui, Efésios capítulo de número 1. Você já está nele, né? Vamos lá para frente, ó. Para você ver a grandeza de Jesus Cristo. Jesus Cristo está acima de todas as coisas, acima de todo poder, de todo domínio, acima dos anjos, dos principados, da potestade, acima de tudo. Ele é a nossa cobertura. Então, Efésios 1. Vamos ler desde o verso 15, porque é importante. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós o Senhor Jesus, Paulo está orando, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E que Paulo pedia? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria e revelação de quê? Para conhecer Deus, no pleno conhecimento dEle. Olha lá que ele diz. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Paulo pede para que os olhos do coração deles fossem iluminados, para que eles pudessem saber o que era ser um chamado, o que é ser um salvo, qual é a esperança do chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora presta atenção. Ele é a nossa cobertura, acima de todo o principado. O que isso quer dizer? Cristo está sentado, ele é autoridade, acima de todo o principado, de todo o poder, ele está acima de tudo, ele é a nossa cobertura.
Você acredita que ele está acima de tudo? Continua a leitura. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. O quê? Pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Ele está acima de todo principado e potestade, e de todo nome que se possa referir, não só naquele século que Paulo estava vivendo, mas também no futuro, século vindouro. Cristo está acima de tudo, ele é a autoridade máxima. Qual é a visão do falso evangelho hoje? Tenho que repetir. A visão é assim: o diabo tem 50% do poder e Jesus tem 50%. Então esses poderes de forças iguais estão brigando. Aí Jesus vai lá e liberta uma pessoa. Aí o diabo fala: ele libertou, vou lá prendê-la de novo. Aí o diabo vem e prende. Aí Jesus abençoa uma pessoa. Ele abençoou, eu vou lá, o diabo vai lá e tira a bênção. Você não via aí um missionário da televisão nos cultos dele? Para a pessoa testemunhar, dizer assim: conta bem, irmão, conta, porque senão vem o diabo e anula. Quem ouviu isso? Se Deus abençoou, como pode vir o diabo se ele não falasse lá para gravar e pôr na televisão? E o diabo ia anular o que Deus fez. Então na mente deles é o seguinte: é duas forças iguais brigando. Deus faz, o diabo desfaz. Deus desfaz e o diabo faz. Então é duas forças iguais. Não, meus irmãos, o diabo é um zero à esquerda. Jesus Cristo tem poder e autoridade sobre tudo, sobre todo o principado, potestade, poder, domínio, não só sobre todo nome, não só daquele presente século, mas do vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Está tudo debaixo dos pés dele. Mas pastor, então por que o mundo está assim? Porque está designado por Deus que vai ser assim, gente. Já está determinado que vai ser assim. Deus está por trás de todas essas coisas. Mas Deus está sendo mesmo injusto. Porque tem gente que passa fome, mas tudo isso faz parte do plano de Deus. Sabe quem é o diabo? Um garçonzinho de Deus. Só faz o que ele manda. O endemoniado gadareno veio: Senhor, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, viesse nos atormentar antes do tempo. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião. Mas permita, né? E ficou aqui, não sabe o cachorrinho, quando você abaixa, fica o rabinho assim, o cachorro fez uma coisa errada. Você fez isso de errado, ele faz assim, abaixa o rabinho, né? Então aquele endemoniado veio: que temos contigo. Daqui a pouco ele permita-nos, nos autorize. O Senhor autoriza. Isso antes da cruz. Pode entrar, eles foram, a manada se precipitou abaixo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então o diabo é nada, o que ele faz... Você sabe que ele era um querubim da guarda e a mente dele foi criada por Deus, né? Se Deus é o criador da mente desse querubim, você acha que essa mente vai bolar alguma coisa que vai vencer a mente de Deus? Deus sabe tudo como funciona aquela cabeça caída. Então não tem surpresa. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Será que isso liberta você? Não tem. Então ele está acima de todas as coisas. Ele que me libertou do império das trevas, já me libertou. E as trevas não têm poder para vir me levar de volta para lá. Sim ou não? Então ele está acima de tudo, ele é a nossa cobertura, nós estamos cingidos com a verdade. Ele cobre toda a armadura, não precisava mais nada debaixo da armadura, outras partes. Só ele já resolvia o problema, mas ele ainda, vai por esses caminhos aqui que será melhor ainda. Vocês estão entendendo? Então não tenha medo. Enxergue quem Jesus Cristo é. Ele é o cabeça da igreja. O cabeça é que administra o corpo todo. Tudo que eu estou falando, fazendo, me mexendo, sai daqui, o cabeça é o administrador de tudo, é ou não é? Se a cabeça vai bem, o corpo vai. Se a cabeça vai mal, o corpo vai mal.
Ele é o cabeça da igreja, e todas as coisas debaixo dos pés dele. Acredita ou não? Então, pastor, mas eu não entendo. Gênesis 3. Entrou o pecado, estragou tudo. Entrou o pecado, estragou tudo, e nós estamos nesse meio estragado. É por isso que acontece um monte de coisa ruim, vai acontecer, e vai até o fim deste planeta, e nós vamos viver em outros céus e nova terra. Acabou o problema. Está bem claro? Então, ele é a nossa cobertura. Nós estamos cingindo com a verdade. Vamos para outro texto, rapidinho, vamos lá. Efésios capítulo 5, vira a página aí. Isso aqui está falando sobre o marido e mulher, mas vamos ler desde o verso 22, mas o foco não é isso. Isso é texto de casamento, né? Efésios 5, 22. Mulheres, sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o quê? Salvador do corpo. Então, ele é o salvador do corpo. Que corpo é esse? É a igreja. É ele que me salvou. É ele que me libertou do império das trevas, que me redimiu, que me chamou, que abriu o meu entendimento, que me guarda em Cristo, que me libertou de tudo. Ele é o salvador da igreja, aquele que tira da escravidão e põe um fim em todo o cativeiro. Ele já me salvou, ele é o cabeça, o salvador do corpo. Nós já somos salvos, já estamos libertos, já fomos salvos, e não tem nenhuma força deste mundo que tem poder contra um que é salvo. Acabou o problema, porque ele me guarda, ele é minha cobertura. Eu estou cingido com a verdade, coberto por ele. É ou não é? Entende? Então a armadura começa com isso. Só mais uma coisinha, olha lá. Colossenses 1, 8. Efésios, Filipenses, Colossenses 1, 18. Não, vamos ler desde o 15. Não, desde o 13. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou ou vai nos libertar? Não, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Acabou a escravidão. Quem é que fez isso? Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Ele é o criador de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra. Criou os dois mundos, o mundo visível e o invisível, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, tudo existe porque ele sustenta, tudo subsiste nele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse o quê? Toda a plenitude da divindade. E o que ele fez? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, em outro tempo, vocês eram estranhos, inimigos no entendimento, por causa das vossas obras malignas. Agora, porém, você conciliou no corpo da carne, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele removeu a parede da separação e me reconciliou com ele. Ele criou esse planeta onde nós vivemos. Então a nossa cobertura não é um homenzinho, não é uma placa de igreja, um apóstolo mentiroso da televisão, e nem muito menos eu. Vocês estão entendendo? Eu não sou a minha própria cobertura, quem é a minha cobertura é ele. Então, cingindo-vos com a verdade, você vai estar se cobrindo com a verdade. Agora, como que eu vou entender isso? Entender a palavra da verdade. Por isso que nós temos que pegar cada carta de Paulo, esmiuçando, trabalhando. 1 ano, 2, 3, 4, 5.
para que isso se torne mais evidente, eu vá crescendo, abrindo os olhos, enxergando, amadurecendo, até que a gente deixe toda a meninice humana de lado e se torne um crente maduro, corajoso, que sabe o que crê, revestido de toda a armadura de Deus. Então, o viver por fé não é fé sem fundamento bíblico. Viver por fé é eu conhecer o Evangelho e vivo por aquilo da informação que o Evangelho me trouxe. Isso é viver por fé. Então, nessa batalha espiritual, nós estamos cobertos pela verdade. E domingo que vem vamos começar a falar cada parte da armadura, lembrando que a armadura é o quê? Um conhecimento. Quando esse conhecimento se completa em mim, eu estou forte. Eu vou vencer tudo, permanecer uma pessoa inabalável. Fala assim, amém. Vamos fazer oração, fique em pé um pouquinho. Não falei, né? Recebe a palavra hoje, né? É o ritual, né? Vamos orar. Senhor, que alegria conhecer a verdade conhecida nos torna livres. E é isso que nós queremos, que cada pessoa, onde essa voz, esse arroz com feijão chegar, que essa verdade seja conhecida, solta a mente das pessoas do cativeiro, mundo emocional, liberta ela das doutrinas dos demônios, dos ensinos dos espíritos enganadores, Senhor. Esse é o nosso trabalho, e nós acreditamos que vai acontecer isso. Assim oramos pela fé em nome de Jesus, e a igreja diz, amém.